se você fizesse a sua síntese? Integrar múltiplas dimensões e corpos à vida cotidiana foi uma experiência revolucionária. A cada nova dimensão vivenciada e a cada novo corpo integrado, infinitas possibilidades se abriam e o espectro da minha consciência se expandia para muito além do que podia ter um dia imaginado. Ser hiper é um aprendizado para toda a existência, dizia Ian em nosso primeiro encontro, após o desenlace com o Kira. A vida prática comprovava essa afirmação, e para poder me multiplicar, tive de simplificar a minha rotina, que agora se dividia entre atendimentos de terapia, práticas energéticas, trabalhos de meditação em grupo e muita autopesquisa. A vida social mudou e eu entrei em ressonância com um grupo de jovens empreendedores sociais, ativistas político-ambientais, neo-hippies, yogis, facilitadores, netweavers, consultores de desenvolvimento humano, curadores, hackers, buscadores espirituais e co-criadores do futuro. O Espaço A1, meu antigo loft, virou um ponto de encontro para as novas tribos que integravam diversas práticas e abordagens na busca por expandir a consciência e mudar o mundo. Mas o desafio de viver a hiperdimensionalidade na prática avolumou-se. Interagir com Ian, Kim, Mestre Po e meus colegas em Holoplex, sincronizar memórias de diferentes vidas, espaços e tempos, me comunicar em múltiplos planos, cooperar com times multidimensionais e manifestar-me em diversas esferas, sendo que em cada uma delas, com uma determinada frequência e com o respectivo corpo, demandavam centramento e atenção constante. Quanto mais avançava em meu caminho, mais riscos corria e mais sujeito estava a ataques energéticos. As forças da resistência, forças invisíveis que se dedicam à perpetuação do velho, estavam sempre à espreita, esperando um pequeno deslize para sugar minha energia e retardar a minha evolução. Você limpou seu campo energético e reprogramou a holomatriz da sua consciência, Fábio. Seus corpos estão sincronizados e os chakras equalizados. Você ativou genes adormecidos e está em sintonia com seu HDNA. O sistema operacional integral da sua consciência está atualizado e os softwares balanceados. Você está alinhado com sua essência e seu eu pessoal está agindo em sinergia com o seu eu transpessoal. Agora é hora de você sustentar a mudança e a vibração para evitar que velhos padrões sejam reativados, sintetizou Ian. Sim, Ian, respondi automaticamente sem prestar atenção, enquanto volitávamos numa dimensão absolutamente excêntrica. Parecia que estávamos numa festa fantasia galáctica, ou num filme de animação holodélico. Os personagens, rochas, animais, pessoas, elementais, árvores, flores, pássaros, insetos, coisas e etc., flutuavam e interagiam entre si no mesmo espaço-tempo de consciência. Pedras falavam com plantas, que falavam com gentes, que falavam com astros, estrelas e bichos. Todos se comunicavam com naturalidade e não havia hierarquia entre espécies, gêneros, famílias, classes e reinos. Cada um era único, mas todos eram iguais em importância. Era uma sociedade criativa, igualitária e mágica. Sabia que você ia gostar, Fábio. Estamos na matriz da forma, das cores, da criatividade e da imaginação. É uma dimensão estética, lúdica, de inspiração e experimentação relacional e social. É aqui que venho quando preciso relaxar, criar e estimular meus cômodos imaginativos. Essa dimensão é acessível aos seres humanos. As drogas psicoativas, por exemplo, ao ativarem determinadas moléculas em determinadas zonas cerebrais, simulam uma fração holográfica do que você está experimentando aqui. Agora você sabe que não precisa de droga alguma
para alcançar essa dimensão, certo? Me perguntou Ian, tentando disfarçar sua crítica velada às drogas. Mas antes que eu pudesse responder, emendou um outro assunto. Fábio, queria falar sobre um assunto com você. Na verdade, queria me desculpar. Não sei se agi da melhor forma em relação a Kira. Como assim, Ian? Talvez eu não devesse ter interferido do jeito que interferi. Me desculpe, você tinha razão, telepatizou, me olhando nos olhos. Mas deu tudo certo, Ian, não deu? Respondi surpreso. Sim, deu tudo certo, felizmente. Mas a Kim me ajudou a ver que eu me precipitei e que poderia ter interferido bem menos. Como guias, somos tanto mais eficientes quanto menos interferimos no fluxo natural dos acontecimentos. Nesse caso, eu me excedi e por isso eu me desculpo com você. Ok, Ian, você está desculpado, mas eu pensei que vocês nunca errassem. Esse é um outro aprendizado importante para você, Fábio. Nós não somos perfeitos. Como guias, estamos no mesmo grau de desenvolvimento espiritual que você. A diferença entre nós é que o centro de gravidade da nossa consciência não está ancorado no corpo físico. Isso nos permite transitar livremente por diversas dimensões, acessar memórias e viver no mundo energético sem as limitações que a esfera material impõe. Mas isso não significa necessariamente que somos mais evoluídos, percebe? Nós podemos errar e erramos, na verdade. Não sabemos de tudo, e há muitas coisas que não alcançamos também. É importante que você compreenda isso. Nós somos um time, vibramos numa mesma faixa de frequência e consciência, e evoluímos todos juntos. Ian, você já sabe quando vai renascer? Interrompi sua fala, mudando de assunto. Só depois que você terminar essa vida, respondeu ele de imediato. Mas pode ficar tranquilo, vai demorar ainda. Eu e Kim provavelmente seremos irmãos gêmeos de uma mãe brasileira e de um pai holandês. Já estamos ensaiando essa parceria. Por isso também passamos a atuar juntos agora. É uma espécie de treino. Eu gostaria de saber mais sobre esse tema, o dos grupos kármicos. Essa é uma boa questão, Fábio. Existem várias camadas de proximidade dentro dos grupos kármicos. A humanidade como um todo é um grupo kármico. Estão todos vivendo dentro de um mesmo campo espaço-temporal, ou seja, numa mesma época da história linear do planeta Terra. Dentro desse campo, existem quase infinitos campos e subcampos compostos por diferentes grupos que se configuram em formas igualmente distintas por gênero, raça, idade, por descendência, cultura, por afinidade vibracional, por grau de consciência e etc. Cada um desses grupos tem características, circunstâncias, objetivos e propósitos muito variados. Uma mesma pessoa participa de vários grupos simultaneamente e todos convergem para um objetivo kármico único e global. É o holoparadigma. Todos nós caminhamos juntos, ainda em que ritmos diferentes, para a unidade totalidade. Sim, mas isso quer dizer que todos sempre fazem parte de um projeto coletivo maior? Exatamente. Mas há várias camadas de coletivo. Tem o familiar, o de um país, da humanidade. Individual e coletivo estão sincronizados em várias camadas simultâneas. Quando o eu se alinha com o eu superior, está alinhando o projeto individual com o projeto coletivo. Por isso, é importante despertar o eu do seu sonambulismo, para que ele compreenda a sua importância e o seu papel no hologame. Ian, eu sinto uma afinidade muito forte com meus novos amigos, colegas e clientes. Essa conexão está em ressonância com a vida do Coleridge? Somos o mesmo grupo kármico que renasceu para esse projeto global de transformação planetária? Perguntei, querendo revalidar o que já sabia e sentindo que uma nova avenida de sinapse se abria na minha consciência. Todos os que estão aqui, Fábio, de uma forma ou de outra, fazem parte desse projeto. Alguns vieram do futuro e também estavam se preparando para nascer por volta de 2700. Mas a maioria de vocês, inclusive eu, estava junta ou próxima por volta de 1800. Alguns na Inglaterra, outros na França, outros na Itália, na Alemanha ou no Japão. A virada do século, o movimento romântico inglês e alemão, as descobertas científicas e o ideal revolucionário francês
foram experiências sociopolítico-culturais muito importantes, cujo aprendizado está em ressonância com as transformações que emergiram com mais evidência e contundência na década de 1960. Por exemplo, Coleridge tinha um projeto de uma comunidade alternativa baseada no que ele chamava de pantissocracia. Hoje, o tema das comunidades alternativas, ecológicas e virtuais é bastante presente na vida do seu grupo Carme. Você mesmo entrou na MTV por causa de um projeto de redes sociais que você desenvolveu, certo? Sim, mas qual é o meu papel em tudo isso hoje? Bom, você já sabe disso, mas como insisto em perguntar, insisto em responder. Um dos seus papéis é parecido com o papel que a sua personalidade coleridgiana teve no seu tempo. É um papel comum aos índigos: preparar o campo e servir de ponte para as novas gerações, como se fosse um irmão mais velho que compartilha sua experiência, ajuda, inspira e orienta os outros a se encontrarem seus respectivos caminhos. De certa forma, seu papel é de um Coleridge mais estruturado, saudável e centrado. Como você já percebeu, seu papel é ser exatamente quem você está sendo agora, não é mesmo? Respondeu Ian, sorrindo. Sim, eu sinto que estou no meu caminho, mas é sempre bom validar nossas escolhas, ainda mais quando elas vêm do astral e do meu guia e amigo. Mesmo que ele não seja perfeito e não saiba de tudo, ri de volta com ironia. Falar do passado é bem mais fácil do que agir no presente e construir o futuro, não é mesmo, Fábio? Bom, falando sobre o presente, estou curioso para saber quem são os meus colegas de turma no astral, aquelas outras consciências que frequentam as mesmas aulas que eu. Até o momento, não nos foi permitido interagir mais de perto. Não sei quem eles são. Apenas sabemos que alguns ainda vão nascer, que outros estão voltando de suas vidas e que uns poucos, assim como eu, são pesquisadores que ainda estão vivendo experiências terrenas. Quem são eles, Ian? Eu os conheço? Eles também estão envolvidos com um projeto global de expansão da consciência humana? Fábio, todos estamos envolvidos com a holossíntese, mas cada um à sua própria maneira. Você tem a tarefa de estudar, pesquisar e praticar para depois sintetizar e ativar. Outros também, mas a maioria carrega ou irá carregar os valores, princípios e visões sintéticas em suas consciências e utilizará tudo isso sem saber nada sobre holossíntese. Alguns serão artistas, jornalistas, empresários, professores, blogueiros. Outros serão curadores, conectores, harmonizadores, hackers, empreendedores. E outros ainda serão pais e mães de família, crianças e jovens que simplesmente carregarão o sol em seus corações. É para eles que você vai escrever. Mas lembre-se de que eles já sabem tudo o que precisam saber. Só falta recordarem e reativarem. Os livros e as práticas sintéticas funcionarão como campos de reconexão energética com o Holoplex e com tudo o que eles já aprenderam durante o período entre vidas. Os neologs encriptados nos livros atuarão como hiperlinks de hiperconexão de suas essências com a vibração solar da holossíntese. Alguns se reconectarão só de olhar os gráficos, e muitos nem precisarão ler o livro, bastará fazer a meditação do sol dourado, se sincronizarem com as imagens ou se sintonizarem com a vibração sonora dos neologs para ativar as memórias latentes em suas consciências. O processo é todo vibracional. Mas eu conheço alguém que também está envolvido com a holossíntese? Perguntei, querendo saber se teria algum parceiro neste projeto na minha vida atual. Os sintetizadores constituem uma linhagem ancestral multimilenar. Eles estão espalhados por aí, visíveis e invisíveis, famosos ou anônimos, respondeu, tergiversando. Você está escapando, Ian. Eu conheço alguém que também está estudando a holossíntese no astral agora? De certa forma, todos os que praticam algum tipo de alquimia energética, integração psíquica ou social, estão praticando a holossíntese. A síntese está em todo lugar, Fábio, mas não há ninguém ainda aplicando holossíntese da forma como você a definirá por meio do seu livro. É tudo o que posso falar agora,
encerrou o assunto sem mais dicas e mudou o rumo da nossa conversa. Mas há algo que eu gostaria de saber, Fábio. Como você está se sentindo com a abertura dos seus canais de hipercepção? Você tem encontrado alguma dificuldade em integrar as dimensões e as novas memórias que está acessando? Fiquei feliz com o fato dele ter perguntado. Senti que realmente estávamos numa mesma frequência consciencial e nos relacionando de igual para igual. Estou achando desafiador lidar na vida prática com a hiperdimensionalidade, Ian. Às vezes me sinto confuso, os tempos se misturam dentro da minha cabeça e eu não sei direito o que posso e o que não posso compartilhar com as pessoas. Há ocasiões em que sintonizo coisas estranhíssimas, mas nem sempre posso dizer e sequer saberia o que falar. O caso da Kira foi um exemplo. Fiquei pensando, e se eu contasse a ela tudo o que eu sabia? Como é que ela reagiria? Ian respondeu de súbito. Ela ouviria, acharia interessante, mas não conseguiria integrar essas informações em seu campo de consciência. Esses holobytes de memória ficariam em seu subconsciente, até que ela estivesse madura para lidar com isso. Talvez seja mais efetivo contar daqui a alguns anos, quando ela passar pelo despertar espiritual. Uau! Como é que eu poderia saber disso? A integração dinâmica dos conteúdos das múltiplas dimensões pelos seres humanos é um dos assuntos que está na pauta atual do Conselho dos 12 Mestres em Holoplex. Devido ao momento singular pelo qual a Terra está passando, com um quanto maior de energia do Sol acelerando sua evolução, um número cada vez maior de pessoas está abrindo seus hipercanais e tendo experiências espirituais. O acesso a conteúdos transpessoais em massa é um fenômeno novo no planeta, de modo que o Conselho dos 12 tem investido em disponibilizar novas técnicas, práticas e métodos psicoenergéticos e conscienciais para facilitar o processo de integração desses conteúdos. Muitas abordagens de desenvolvimento humano também atendem a esse propósito. E qual é a melhor forma de lidar com a hiperdimensionalidade, Ian? É difícil generalizar, Fábio, mas há algumas dicas que funcionam para todos. Primeiro, é necessário uma prática energética pessoal diária. Considerando-se o grau de toxinas energéticas circulando na holosfera terrena agora, especialmente nos grandes centros urbanos, é fundamental a utilização de ferramentas energéticas para a autoproteção psíquica, limpeza da aura, equalização dos chakras, sincronização dos corpos e conexão com o eu superior. Felizmente, existe uma grande variedade de técnicas, tanto tradicionais como novas, que atendem esse fim. Menos importante é a técnica e mais a presença, a disciplina e o compromisso com o processo evolutivo pessoal. Participar de grupos de autodesenvolvimento é uma outra boa dica. Estudar, pesquisar, registrar as experiências e cuidar da saúde, do sono e da alimentação também é fundamental. As práticas são essenciais também para a limpeza magnética, já que o holocampo terreno está poluído eletromagneticamente por causa dos aparelhos eletrônicos, computadores, celulares, rádios, TVs e tablets conectados a antenas e satélites via Wi-Fi. Ian respirou um pouco e, antes que eu dissesse algo, continuou. O processo de despertar é complexo. Para cada pessoa, acontece de um jeito específico, porque cada indivíduo tem uma configuração energética e kármica igualmente específica, e seus sistemas de consciência estão modulados numa frequência determinada. O ideal seria que o processo de abertura fosse gradual, orgânico, mas o que vemos hoje não é exatamente isso. O momento Sol-Terra, associado ao consumo excessivo de drogas, álcool e mídias, a aceleração do tempo e a massificação da informação e das práticas espirituais, está criando, por um lado, um campo individual e coletivo que favorece a sensibilização, mas, por outro lado, por estar acontecendo de uma forma desordenada, está também abrindo a possibilidade para que muitos se percam nesse processo. Hiperconectar-se é o caminho da evolução. No entanto, se acontecer de forma precoce, desorganizada, desorientada e irresponsável,
pode causar uma série de transtornos psíquicos, disfunções emocionais e distúrbios energéticos. Além de tudo isso que você está trazendo, Ian, eu tenho achado também bastante desafiador equalizar os conteúdos espirituais dentro de mim mesmo. É muito complicado, por exemplo, estar conversando com uma pessoa e ao mesmo tempo ouvir que um guia está dizendo em outra dimensão, sentir uma emoção que foi gerada numa vida passada, perceber a verdade por trás das palavras e das máscaras, sentir a troca energética e ainda por cima vislumbrar um possível futuro de alguém. Às vezes eu fico atordoado e não sei bem em que espaço-tempo eu estou. É natural, Fábio, que seja assim no princípio. Você está apenas começando esse processo. A prática é a única solução. Não há shortcuts. É com o treino que vamos aprendendo a equalizar, sincronizar, sintonizar e sinergizar. É com o treino que aprendemos a sintetizar. Mas há uma boa regra para lidar com isso, e ela se chama presença e continuidade. Confiança também é muito importante. Estar no aqui e no agora, presente, centrado, enraizado e confiante é o caminho para viver a hiperdimensionalidade com harmonia, segurança e sabedoria, ultrapassando esse período de transformações globais irreversíveis. A dimensão física é a mais distante da essência, a mais densa e a mais externa na espiral da consciência. Portanto, traga o sutil para o denso, traga a essência para as suas ações, seus pensamentos, sentimentos, relações e também para os projetos. Viva como se você já fosse iluminado e traga luz para a sua vida cotidiana. Elimine as incoerências uma a uma e alinhe o pensar, o sentir, o intuir e o agir. Viva ancorado no físico e hiperconectado ao todo. Experimente a totalidade na sua unidade. Encare as múltiplas dimensões como algo natural e considere seus guias como se fossem seus amigos, alguém com quem você conversa naturalmente. Tudo bem, Ian, interrompi precisando de uma pausa. Mas o problema é que cada pessoa está vivendo uma realidade diferente, numa dimensão diferente, com uma visão e uma percepção igualmente distintas. Se eu considerar você, que está no plano invisível, como estando na mesma dimensão que eu, certamente as outras pessoas que estiverem comigo irão estranhar. Você concorda? Plenamente, Fábio. É essa dificuldade que eu me refiro. Como integrar as dimensões, sabendo que as pessoas com quem convivo não estão nem vendo nem vivendo essa mesma frequência? Esse é o treino, Fábio, e este é o desafio de ser hiper. Ninguém disse que seria fácil. A prática e o aprendizado constante continuam sendo a única solução. Enquanto lidava com os desafios de ser hiper, a vida transcorria em seu curso. A minha prática pessoal se desenvolveu e, aos poucos, me identifiquei com a nova profissão de terapeuta e facilitador de meditação. Kim desapareceu por um longo período e as aulas em Holoplex se tornaram cada vez mais raras. Segundo Ian, ainda não estava pronto para encontrar Mestre Po e precisava integrar mais e sintetizar mais para que meu sistema energético pudesse sustentar os novos programas que estavam rodando na minha consciência e assim evitar o risco de uma recaída. Muitas dúvidas e curiosidades ainda pairavam no éter, em especial a que Ian evitar esclarecer sobre meus colegas de classe em Holoplex, mistério que só foi parcialmente esclarecido anos depois, quando voltei a Barcelona. Em junho de 2011, quando já estava quase no final do processo criativo do livro Holoplex, saí em viagem prometida com meu sobrinho, que estava estagiando na Espanha. Aproveitei as férias e me inscrevi num workshop de medicina do Habitat, com Marta Povo, uma terapeuta de Barcelona. Ela canalizou um sistema interessantíssimo que se utiliza de cores e formas geométricas para curar pessoas e ambientes. Seu ateliê é repleto de símbolos e imagens coloridas. Um deles, em especial,
me chamou a atenção, exatamente o que ficava na porta de entrada do seu ateliê. Um dia depois do workshop, fui passear com meu sobrinho no Parque Güell. Na volta, pegamos um ônibus qualquer para ir almoçar, e qual não foi a minha surpresa quando, de dentro do ônibus, vi uma faixa na vitrine de uma pequena loja na qual estava escrito Holossínteses, homeopatia em imagens. Entrei em transe. Saltamos como loucos do ônibus e corremos até lá, onde uma simpática senhora, que havia morado muitos anos no Brasil, gentilmente nos atendeu e nos contou que estava para fechar a loja quando conheceu a Holossínteses e que, há uma semana, havia decidido colocar aquela faixa. Peguei o contato de Manuel Munhoz, o criador da Holossínteses, e no dia seguinte fomos visitá-lo. Ele nos recebeu muito bem e na mesma hora percebi que se tratava de um dos meus colegas de turma no astral. Pensei em lhe contar tudo, mas achei que seria melhor que ele soubesse ao ler o livro. No dia seguinte, ao voltarmos ao ateliê de Marta Povo, a fim de nos despedirmos dela, meu sobrinho apontou para a imagem que havia chamado a atenção na porta da entrada do ateliê e me disse: "Olha só, tio Fábio, é uma imagem da Holossínteses." Esse fato aprofundou a minha compreensão sobre a natureza da holossíntese e o que Mestre Po e Yan diversas vezes tentaram me explicar. Ela é uma plataforma hiperdimensional, uma rede aberta, algoritmos abertos, um sistema de conhecimento co-criativo e colaborativo que está disponível para todos aqueles que quiserem evoluir. Sua prática será desenvolvida de forma livre, independente e autônoma a partir das sementes, dos princípios e dos códigos-fonte que foram semeados nos sóis que brilham nos corações de muitos de nós. A holossíntese é algo para o futuro que está começando agora e para as novas gerações de todos os tempos.